Olá, boa tarde. Olá, meus amigos. Depois do recesso aí, das festividades aí de ano aí, é recesso para nós, né? Porque as demais áreas ainda continuam aí em recesso. A gente deu uma parada aí para se organizar, né? Estamos fazendo um trabalho social, né? Vamos continuar fazendo. Falamos que vamos ter novidade, né? Mas também abrangendo aí a questão social, contando as histórias das comunidades e também dos nossos amigos aí, né? E já desejando aí feliz ano novo para todo mundo, tudo de bom, que Deus abençoe a todos e que as coisas aconteçam conforme a vontade do nosso Pai, tá? E já pedindo para você deixar o seu joinha, tá? Deixar seu like aí, porque o crescimento do nosso canal aí depende muito aí do seu apoio, né, da sua força aí. Se inscreva, né? Para que a gente possa crescer junto, senão o canal não desponta. E hoje nós estamos aqui com um convidado, uma pessoa aqui querida da comunidade, né, que tem um trabalho voltado aqui para a comunidade aqui luminense, especialmente aqui da Rosiana Sarney. Nós estamos aqui com o Frank. Boa tarde, Frank. Boa tarde. Tudo bom? Como é que Tudo tá? bom, meu querido? Firme e forte? Excelente. Depois de tanto contato, dá certo, não dá certo, dá certo, não dá certo, hoje... Graças a Deus. Hoje aconteceu, hoje deu certo. Eu vou até tirar o óculos, que eu gosto de gravar sem o óculos. Pronto. E nós estamos aqui com o Frank para a gente conversar um pouquinho sobre sobre ver aí a história de luta aí de Frank, ver como é que tá os trabalhos dele na comunidade. Antes, porém, eu quero aqui destacar, né, que em algumas cidades do Maranhão houve até um excesso, né, de violência, né? Sim. Foi um pouco violenta aí essas festividades aí de né? final de ano, infelizmente, né? Coisas que a gente tem que registrar, é notícia, né? Mas a gente espera que fique por aí e que daqui para frente só alegria, né? Muita paz aí, tudo novo, esperança que se renova, né, Frank? Com certeza. Que as comunidades também esperançosas, né, pelos seus representantes aí, que as coisas aconteçam conforme tem que acontecer, né? Na verdade, as comunidades aí que estão dependendo muito do olhar do poder público aí, que esse ano agora que as coisas venham realmente se tornar realidade, né? Abraço aí para os nossos amigos de Vargem Grande, lá em Chapadinha também. Olha, lá em Chapadinha houve distribuição de cestas, viu? Ótimo. Distribuição de cestas, é um momento adequado, né? Propício, né? Final de ano. O pessoal vê falar muito fala muito em festa, né? De Natal e final de ano. Essas que é só farra, né? Verdade. As comunidades, já falando demais, mas as comunidades, as prefeituras, os municípios deveriam fazer isso, né? Deveria ser uma prática, né? Tem a questão vulnerável, né? Se a gente for citar, hoje em dia quem não está precisando pelo momento difícil que a gente passou, com o momento de pandemia, e é muito importante essa questão. Inclusive, a gente aqui, junto com a União Comunitária do Conjunto Rosiana Sarney, que daqui a pouco a gente vai estar falando dela, junto com alguns comerciantes, na verdade, um comerciante que fez uma doação de 3 cestas básicas para a gente, que a gente agradece, que é a Teste Hambúrguer, do nosso amigo Tiaguinho aqui. Certo. E a gente fez essa doação, que uma foi para uma família carente dentro do residencial Flávio Dino, que fica próximo à Cidade Verde. Outra foi para cá, para dentro do Conjunto Rosiana também, destinado. E a outra foi para Abdala 2. Se vocês quiserem notar e ver, tá lá no Instagram, @conjunto.rosiana-sarney. E é algo muito importante, essa questão vulnerável da gente reconhecer o que as famílias precisam. Às vezes pai, às vezes mãe sem trabalhar, numa situação que a gente passou bem difícil mesmo, bem complicado na questão do desemprego, e é necessariamente que o poder público, como infelizmente este ano eu não vi muita demanda em questão de cesta básica, desculpa, mas nos períodos do ano passado, a gente entregou várias cestas básicas, eu não sei o motivo, se foi questão eleitoral, mas este ano, infelizmente, faltou. Ficou a desejar, Ficou um pouco a desejar. E Frank, agora vamos falar aqui um pouquinho. Frank é de Bacabal, lá da terra lá do Bacabalense, gente. Bacabalense, da terra do homem lá. Terra do João Alberto. João Alberto, né? Um abraço ao povo de Bacabal. Aí, Frank, como é que Frank veio parar em Passo do Lumiar, rapaz? Conta pra gente aí, como é que foi essa de Bacabal para Passo do Lumiar? E, meu nobre, foi bem interessante, né? Porque eu acho que esse meio político, esse estágio de político, eu tenho de papai, né?
Papai, eu não sei se vocês conhecem, era conhecido aqui também no alternativo como Chibata, né? Eu não sei se meu amigo conhece, mas foi parceiro, foi, né? foi meu amigo demais, Chibata. E lá ele se envolveu na carreira política através da Talgi, que saiu candidata, né? Talgi Lago. E ele falou que se caso ela perdesse, aonde ele apoiou ela fortemente lá, e se caso ela perdesse, ele sairia de Bacabal e vinha para São Luís, né? Só que quando chegou em São Luís, ali próximo ali do Anil, onde hoje tem a vereadora Fátima Araújo, era vizinha nossa também lá dentro de Bacabal. E aí, quando a gente chegou lá, papai não gostou muito do Anil, e aí ele conheceu o Titi aqui, que é seu Antônio também, São que Antônio. foi um dos fundadores também que Sim, esse esteve é São junto Antônio aqui no antigo. Conjunto Rosiana Sarney, né? E daí ele veio para cá, de Bacabal para São Luís, de São Luís veio para Passo do Lumiar. Isso em torno de 2001 a 2002, No por início aí. dos anos 2000, né? Exatamente. E daí se iniciou, né? Papai, ele era caminhoneiro, né? Trabalhava na empresa lá em Bacabal, e quando chegou aqui ele conheceu também um alternativo, né? Era um meio de sobreviver Sim, muito sim. bom. E também a gente passou, né? Depois dos meus irmãos, depois eu também passei pelo alternativo. E Passou foi numa daí, época boa do alternativo. com Aquela certeza, época era boa. ganhavam bastante Era dinheiro, bom, né? Quem era bom. soube aproveitar até hoje, graças a Deus, né? Verdade. Mas, e é isso. E daí, quando eu saí do alternativo, inclusive, quero só abrir parênteses aqui, a gente estamos em um meio de comunicação, né? E eu conheci um rapaz chamado Lourinho da Van, que na Lourinho da Van. época ele gostava um pouco de política, foi daí que eu comecei também a me envolver junto com ele, trajes também da minha família. E quando cheguei aqui, ele me impulsionou, né, na política. Daí conheci um vereador, trabalhei bastante tempo com um vereador, né, daqui de Passo do Lumiar. Pode citar o nome se quiser, não tem problema E não. e aí seguimos em frente. Entendeu? Sim. Foi muito bom, é muito interessante, estou gostando Gosta dessa muito. área política, né, Frank? Sempre gostou, né? Muito, muito, muito bom, porque a minha área política é onde envolve a questão social, E né? tudo hoje é política. Né? A vida Tudo nossa toda é política, né? Não tem como separar muito, não, porque tudo é política na escola, é política no transporte, é política em tudo, né? é verdade. Tudo é É política. uma das ciências mais interessantes, se chama política, porque Política. envolve tudo, desde a questão da moradia Moradia. até a questão social, a política ela está envolvente. Apesar, entendeu, de ter várias situações difíceis, Sim, várias aí situações complicadas, entendeu? Mas o lado da política, quando você vê com bons olhos, são ela tratada devidamente algo boa. maravilhoso, algo muito lindo. Exatamente. Aí Frank, além da alternativa, aí Frank entrou aí na questão, vamos falar agora para a gente chegar lá na questão comunitária, né? Isso, Aí, positivo. como foi? Então você está aqui há mais de 20 anos, Sim, conhece bem, né, sim. a realidade do município. Você chegou aqui, estava começando praticamente tudo aqui, né? Era só, tinha, por exemplo, a Roseana estava em construção, Estava né? em construção. Só aquelas construçõezinhas, porque foi Da... feito na base do mutirão, não é verdade? Então Isso, você chegou aqui também nessa época. nessa época. Ainda estava em questão de fossa ainda, Isso, aquela pois coisa toda, é. entendeu? Então você acompanhou todo o Aco- desenvolvimento aqui Acompanhei. Assim, eu lembro que o sindicato, né, da construção civil, Isso. Rosiana, na época, né, sendo a governadora, ela repassou todo o material, e o sindicato, na época da construção civil, ele teve toda a responsabilidade. Resumindo um pouco, gente, se quiser conhecer mais a Rosiana, é só vir aqui pessoalmente que a gente tem como falar um pouco do Rosiana. Isso, exatamente. E aí eu vi o sindicato desenvolvendo alguns trabalhos. Eu me lembro que quando era Dia dos Pais, Dia das Mães, o sindicato colocava aquele som, né? E aí onde parabenizava, onde era Feliz Ano Novo, eu acredito que tinha festa, entendeu? Aqui dentro do Conjunto Rosiana eu me lembro de tudo isso, e é uma Até pouco parte tempo, importante. você conheceu o Nonato da Van, né? Sim, conheci. Pouco tempo, o Nonato, aliás, ele passou muito tempo fazendo o Muito aniversário tempo. do conjunto, né? Isso, Não se faz positivo. mais nada disso, né? Acabou, né? Olha, só para ter ideia, que quando a gente pensou, né, em fazer, em realizar, em criar, entendeu, a união comunitária, que todos sabem que está dentro do Código Civil, né, no artigo 55, que união comunitária, associação é a união de pessoas,
onde se junta para um objetivo dentro da comunidade. Esse objetivo é saber o que a comunidade precisa, quais os fatores que ela está precisando dentro da saúde, dentro da questão da pavimentação de bairros, na questão de como a família está precisando em relação à questão social. Então, tudo envolve isso. Então, a união é diferente Isso. da associação? Não, em nomes, em partes, Sim. entendeu? Mas todas são associações, porque são união de pessoas. Sim. Aonde está dentro do Código Civil, reunindo pessoas para tratar de assuntos que interessem à comunidade. Frank, o Conjunto Rosiana Sarney não tinha ainda essa união ou essa associação, ainda não tinha? Positivo, tinha a união, que era a União de Moradores, que inclusive o primeiro passo que se deu para a gente entrar nesse assunto de união foi que, juntamente com o nosso amigo Wellington, eu sempre cito, é o Creative, conhecido lá no Instagram, onde ele trabalha com grafite, a gente trabalhava junto com grafite, hoje ele está mais na área do letra. E é um menino bom, onde também tem essa questão preocupativa em relação ao social. E aí a gente desenvolvia essa questão do grafite, era muito importante, porque dentro do grafite, gente, é uma cultura muito boa, e existe também as doações. Sempre quando a gente fazia uma ação do grafite, tinha doação de sopão, sempre quando a gente fazia uma ação do grafite, tinha doação de cesta básica, tinha doação de lanches, tinha doação de várias situações, doações de brinquedo. E todas essas nossas ações que a gente só fazia fora do Conjunto Rosiana Sarney. O mais próximo que a gente fez em 2018, tá lá também no Instagram, @conjunto.rosiana Sarney, foi a ação que envolveu, entendeu, a parte do hip hop, onde a gente doamos cesta básica, teve corte de cabelo, isso em 2018. Mas por que sempre fora Junto com os amigos da Leste, que foi aqui no Abdala, onde a nossa presidente, Abdala 2, onde a nossa presidente da Abdala 2 se chama Lázara. E daí a gente conversou, Wellington, bora fazer uma associação dentro do nosso bairro, ou buscar a associação que está, entendeu, atuando. Porém, o que ocorreu? Foi bem aí que iniciou tudo, entendeu? A gente lembrou que tinha uma união de moradores do Conjunto Rosiana Sarney dentro do bairro. Se eu não me lembro, tem união de moradores do habitacional Conjunto Rosiana Sarney. Aí você procurou essa... Positivo, entendeu? A gente sempre agiu com respeito, a gente sempre agiu com cautela. Foi o nosso primeiro passo. Primeiramente, a gente procurou o seu Riba, que é o responsável pela água. Sim. Após seu Riba nos falar que iria ver a situação da documentação, que estava inativo, estava parado? Estava inativo, exatamente. Ele disse que iria resolver. Após isso, a gente buscou o Lauro também, né, que foi um dos responsáveis. Eu fui até lá ao Sindicato da Construção Civil, não tem nada contra. Apesar disso, eu aplauso o sindicato por ter tido trabalhos que ele teve dentro aqui da comunidade. Em contrapartida, após isso, a gente teve também com o seu Nonato. O seu Nonato, a gente foi conversar com ele, explicou toda a nossa situação, que a gente precisava de uma união comunitária, porque a gente via que a comunidade ela estava parada a respeito disso. Sim. Entendeu? A respeito das situações que estavam envolvendo dentro do bairro, ela estava parada. E ela precisava ter uma iniciativa. Não estava tendo atividade nenhuma a união ou associação inicial? Estava sem movimentação, estava parado, documentação também positivo. A única responsabilidade, entendeu, seria de ser o Riba da água, né, em questão disso, mas na questão social, na questão cultural, entendeu, em relação à entidade, o que a gente via era que estava parado, porque senão a gente não iria buscar outra, apesar do Código Civil ela não limitar, mas a gente não iria procurar outra associação onde se tinha uma que estava trabalhando. Mas eu acredito, entendeu, no trabalho de todos, no trabalho de seu Nonato, no trabalho de seu Riva, no trabalho de França, eu acredito que eles viabilizavam de alguma forma, sim, pessoalmente. Você recebeu apoio quando você buscou? Qual foi a resposta que você teve da associação da antiga? Infelizmente,
eu tive alguma resposta, seu Lauro disse que ele iria ver, iria entrar em contato comigo, mas porém não entrou. Então, pelo fato de que a gente não teve essa resposta 100%, entendeu? E o Código Civil, ele não limita, como eu lhe falei, a gente conversou com o advogado, e o advogado, ele repassou para a gente que não tinha nenhum problema se a União estava evitando que a gente tivesse algum contato. Porém, quero abrir aspas aqui sobre a Associação das Donas de Casa, né? Que é dirigida por Dona Edileuza, inclusive ela faz os trabalhos dela também, dentro da escola, mas o que a gente queria era se tratar de uma união comunitária. Que abrangesse mais, Exatamente, buscasse porque mais. Dona Edileuza, ela é focada dentro da escola, né? Dentro da escola, como a gente teve uma reunião, a gente conversou com ela, na época também ela deu uma boa força pra gente, e o que a gente vê é que dentro da escola, hoje em dia a escola Mickey Mouse, dentro do Conjunto Rosiana Sarney, por força da comunidade, por força dos alunos também que está lá, para mais de 500, 600 alunos, às vezes por responsabilidade de uma gestora, é muita coisa ainda, às vezes, para tomar de conta de uma comunidade toda. E daí já a gente começou. Corremos atrás, buscamos auxílio com nossos amigos advogados e fizemos a nossa primeira reunião, que foi no dia 30 de 2019. Praticamente, se eu não estou enganado, eu não sei se foi dentro ou se foi cheirando, infelizmente, aí a pandemia. Uhum. No comecinho da pandemia, né? Vamos dizer Isso, assim. positivo. Aí vocês se reuniram e resolveram criar, Sim, partir para a positivo. questão De documentação. documentação, aquela coisa de formar os representantes e tal. Aí vocês criaram, então, a união A União Comunitária do Conjunto, né? Rosiana Sarney. Sarney. Algumas pessoas até hoje criticam, acham que ela é uma união isolada, hein? Acham que ela não tem vínculo, mas hoje a nossa união está apta, vai chegar para dentro dos seus 4 anos, e quem quiser pesquisar... Por que tem gente que não quer reconhecer? O que acontece? Geralmente Desinformação? Exatamente. Hoje em dia, dentro do Conjunto Rosiana Sarney, eu tive vendo um diálogo de uns líderes comunitários que envolve outra comunidade próxima da gente, e ele disse que a união faz a força. É uma palavra muito boa, realmente. Ali na Rua do Ajudante, a gente fez um grafite, foi uma das nossas primeiras ações, grafite com o seu pão. Inclusive o El estava na frente desse grafite, a gente colocou lá, a união faz a força. O que é o grafite? O grafite é uma forma da gente passar a mensagem através daquelas letras, daqueles desenhos. Então é isso. E lá a gente colocou a união faz a força. Mas o interessante dessa união é que essa união fosse a união de todos dentro da comunidade, aonde se unisse união comunitária, união de moradores, associação das donas de casa, igrejas, das mães, exatamente, igrejas, Assembleias de Deus, igrejas católicas, as áreas culturais. Então isso seria importante, isso daria fundamento quando se diz que a união faz a força. Isso. Mas quando se tem só o seu grupo, mas quando se tem só aquele grupo unido, aonde aquele grupo tem certas diferenças, infelizmente a união ela se quebra, ela não tem certas forças. Então, assim como em todos os bairros, isso nunca vai deixar de acontecer, infelizmente, mas somos amigos de todos, falamos com todos, conversamos com todos, mas algumas pessoas não, ou até mesmo criticam, eu acho que pelo fato de que acharia que dentro da comunidade do Conjunto Rosiana Sarney não teria alguém capaz de exercer um trabalho como a gente exerceu dentro da comunidade. E agora, me diz uma coisa, como é que vocês conseguiram a sede? E aonde ela está localizada, a sede? A sede, né? Bom, em relação, o que eu ia falar, para quem quer consultar a União Comunitária do Conjunto Rosiana Sarney, vai encontrar lá apta. Inclusive, a gente já, esse ano que teve agora, a gente já fez a declaração, esse ano que passou, tá tudo excelente. Está lá o CNPJ no número 42445,
842/1000 ao contrário 05. Vai encontrar lá, tá? Tá tudo legalizado. Já estamos dando entrada também junto com a nossa amiga vereadora Alexandre Garcia Goal, está dando uma força para que a gente venha pegar outros documentos para se tornar mais capazes dentro das ações governamentais, que é prioritário. Então, quem quiser, pode ir lá, colocar o número a qual foi dito agora, só volta o videozinho aí, coloca o número lá, aproveita, quem não deu like, dá o like novamente, isso é importante, e vai ver lá o CNPJ com o nome da União Comunitária. Então, o que aconteceu? Só para se ter ideia e a comunidade ter ideia, um dos motivos da gente ter mais força dentro do conjunto foi que a gente passou por uma situação delicada dentro do conjunto Rosiana Sarney. A gente aplaude os amigos que era da União de Moradores, os nossos amigos anteriores, que eu acho que eles fizeram foi se aposentar, entendeu? A gente aplaude. Mas chegou um momento que a gente tinha o ponto final dos ônibus aqui dentro da comunidade do conjunto Rosiana Sarney, que você se lembra. Essa questão aí, isso aí rendeu. rendeu demais. Então, o que ocorre? O secretário de mobilidade, junto com um dos presidentes lá do Novo Horizonte, para quem não sabe, fica após aqui o conjunto Rosiana Sarney, decidiu levar o ponto final para lá, porque os moradores estavam cansados de vir de lá até aqui, correto? Então, o que ocorre? Sobrou o ponto final do conjunto Rosiana Sarney. E você sabe que o ponto final do conjunto Rosiana Sarney já vinha lá do Habitat, por ali assim. Primeiramente ele começou lá no Pão da Vida ali. Isso, exatamente, positivo, e assim foi. Veio para cá e aí agora já... Porque na verdade, tem um regulamento dentro da mobilidade que todo ponto final deveria ficar no último conjunto. Eu não estou defendendo, gente, sim, entende? Eu não estou defendendo. Então, nesse período, sobrou pra gente. Entendeu? Sobrou pra gente porque a gente tinha criaram a união aí, retiraram... Então, o que ocorre? Ponto. A gente ainda não estava, entendeu? Com documentação fechada. Sim, mas já tinha a movimentação, né? Já tinha aquela movimentação, mas a gente não tinha força. Sim. Sabe por quê? O que ocorre? Foi uma das forças que a gente teve mais ainda para a gente fechar a nossa documentação. Quando a comunidade soube, entendeu, da retirada dos ônibus, o secretário mandou buscar um presidente, entendeu, um representante da comunidade. Um representante da comunidade que seja apto a vir falar comigo. Certo. Aí eu lhe pergunto quem foi. Quem foi? Entendeu? Não tinha. Não tinha, entendeu? Eu recebi uma ligação, nesse período eu também, para quem não sabe, já trabalhei pela prefeitura, né? E aí eu conheço algumas pessoas e recebi uma ligação. Aí, Frank, mas só te cortando um pouquinho, e essa liderança toda que tinha aqui, por que ninguém se apresentou? Foi um dos motivos que eu cheguei e disse para o nosso grupo, gente, um dos motivos que a gente precisa ter um representante dentro do bairro. Teve pessoas que foram se apresentar já em cima da hora, mas eu acredito que sabia o que estava acontecendo dentro do bairro. Entendeu? Aí Frank recebeu a ligação lá Recebi a ligação e aí o que ocorreu? Fui bem franco, como sempre gostei de ser, foi bem claro. Disse que eu poderia ir como manifestador. Sim. Se fosse para fazer a manifestação, a gente fazia. Estaria à frente, né? Exatamente, a gente estaria à frente. Mas, como representante legalizado, infelizmente, o nosso documento ainda não tinha sido fechado. Então, é bom deixar bem claro, só interrompendo, que Frank não tem nada a ver com a retirada dos ônibus. Pelo contrário, ele foi até para representar, reivindicar, talvez até o retorno desses ônibus, não é isso? Inclusive, nossa amiga, que é da Associação de Donos de Casa, ela entrou em contato também comigo. E quando ela entrou em contato comigo, eu simplesmente fui buscar no Jornal Diário, e lá já estava dentro do Jornal Diário, entendeu? Para tudo que tinha ocorrido. E eu peguei e falei para ela que essa manifestação, após o que tinha ocorrido, porque teria que ser antes, né? Infelizmente, após passar para o Jornal Diário, já se torna mais complicado. Mas, mesmo assim,
ela marcou essa reunião lá na MOV, estava de trabalho no outro dia, não pude comparecer, e daí se ocorreu que, infelizmente, o ponto final dos ônibus repassou para o Novo Horizonte, mas não foi na nossa gestão de maneira Mas você nenhuma. ouviu falar alguma vez assim, ah, rapaz, Frank aí, ó. Frank, Não, até o momento não. não? A gente teve uma... Porque eu estou perguntando o endereço da União, mas a gente sabe que ficou lá onde era o Isso, terminal dos ônibus. mas a sede fica como provisória na Provisório. Rua do Ah, tá. Ajudante, quadra Certo. 12. Ali foi uma base que a gente... E ali até um ponto estratégico ali, Isso, bem, exatamente. bem... A gente usou, sendo que a gente buscou o nosso amigo Elton, inclusive, manda até um abraço para o nosso amigo, que é o presidente da Taguatu, junto com o Belfort, que também é o coordenador. A gente foi lá e repassou para ele a situação, queria saber se o ponto final ainda voltaria para dentro do conjunto Rosiana Sarney. Ele disse que de maneira nenhuma ele poderia passar essa informação, que tinha que ser a MOB junto com o secretário, que é o Pádua, daqui de Passo do Lumiar. Em resultado disso, já sabe o que aconteceu, né? O espaço ficou o quê? O espaço Abandonado. Abandonado, né? Porque ali estava... Eu não sei se vocês lembram, mas aquele espaço onde fica a Avenida dos Trabalhadores ficou abandonado, cheio de mato. Tá também lá no Instagram, @conjunto.rosiana_sarney. Você vai ver lá o matagal que estava ficando lá. Pessoas já estavam usando o espaço, sim, aquele espaço lá onde... E ali estava tudo escuro, ali estava um total abandono mesmo. Positivo. Então, o que ocorre? Foi bem aí que a gente decidiu, após a gente ter uma reunião com o seu Belfort, com o seu Elton, ele não deixa a gente emitir, a gente retornou lá e perguntou se a gente poderia usar o espaço para usos e cuidados. Porque senão, eu lhe digo com toda sinceridade, eu sempre digo que nós, moradores, a gente tem que se preocupar também com a questão comunitária, aonde nós não se preocupamos. Às vezes a gente vê uma lâmpada pendurada, a gente não se preocupa de ligar para alguém que seja responsável para ver se a gente consegue. Às vezes até a porta de casa o cidadão não quer limpar, espera só para a prefeitura, né? Exatamente. Então foi bem aí que a gente retornou lá. Seu Elton pegou e disse, eu fui bem franco com ele, e ele pegou e disse, não, sem problema, a chave está lá. E aí tem o rapaz que ele é comerciante, exatamente, tem um rapaz que é comerciante, que mora bem em frente. Seu Belfort foi lá, ele não deixa nós mentir também, morador do conjunto Rosiana Sarney. E a gente começou a passar para dentro, a gente mudou o espaço, limpou o espaço, deu aquela pintura, clareou. Hoje a prefeitura ela nos atende com a limpeza lá daquela área, que antes tinha a limpeza, mas naquela não era aquela limpeza que hoje se tem. E a gente estamos lá. A comunidade abraçou a União? Graças a Deus a comunidade tem abraçado. E, inclusive, só para a gente passar para outro assunto, ou então dar continuidade sem problema nenhum, teve uma reunião com a vereadora Alexandra Garcia, onde a gente estamos tratando da Avenida dos Trabalhadores, né, que é o asfalto. A gente teve uma reunião com a prefeita Paula Azevedo, em frente à casa da nossa amiga Eliette, conhecida como Loura, em apoio dos deputados Márcio Gerri e o Pará. E nessa reunião a prefeita ela garantiu que iria viabilizar o asfalto para a Avenida dos Trabalhadores. Quando a gente teve essa reunião na União Comunitária, onde foi só a comunidade e a vereadora, onde a gente convidou um grupo em massa, mas aquilo que a gente falou, infelizmente, o povo, a comunidade não tem tanto interesse, que a gente pede que possa criar esse interesse pela comunidade, porque a gente não estamos fazendo, nem por mérito nenhum, mas sim para que a comunidade venha crescer, que é algo importante para dentro da gente. A gente tem um sonho, quais são os sonhos? A gente tem um sonho de ver aquela Avenida dos Trabalhadores lá asfaltada. É a principal avenida do conjunto. Exatamente, a gente tem um sonho de ver uma praça ali realizada. A gente teve conversando com um dos secretários lá em São Luís, ele disse que a prefeitura tem que abrir licitação para que a praça seja realizada, e é um sonho da gente. Então, todo o bairro, toda a comunidade, como eu sempre digo,
os moradores têm que analisar e ver com carinho e ter aquele respeito. Às Se vezes, tem alguém lutando pela comunidade, tem aquele respeito. E aonde, não te cortando, e aonde veio uma das moradoras e falou a respeito do ponto final, né? Ela brigou, ela discutiu que o ponto final nunca era para ter saído daí, que foi uma coisa bem chata. Eu peguei e expliquei isso para ela, que a gente ainda não estava com o documento finalizado. Infelizmente, a gente não poderia ir até lá como representante legal. Inclusive, eu vi dizer que chamaram um representante, que é o que mora em frente à escola. Infelizmente, ele também não pôde ir. Então, a gente não poderia fazer nada nesse aspecto. E foi daí que a gente raciocinou. A gente vai perder mais coisas. Por quê? Porque se não tiver nenhum eles não se representante que apresentam, né? lute, Ninguém se apresentava. a gente pode perder mais coisas. Então foi daí que a gente deu a contrapartida e seguimos em frente. Mais uma vez, repasso que a questão do ponto final dos ônibus não teve nada a ver com a nossa gestão, muito por contrário. A gente ainda foi até padre, ainda conversamos com o padre, ainda explicamos. E olha só o que o secretário de mobilidade falou. Que ele disse que não tinha visto. Se você ir buscar lá no vídeo, lá no YouTube, você vai encontrar tanta facilidade de tirar um ponto final. O secretário da MOB falou isso. E não tinha visto tanta facilidade de tirar um ponto final. Pode jogar, pode. De uma comunidade. Ok. E levar para outra. Veja só o que eu... Não houve uma resistência, não houve um protesto, não houve um movimento de nada, né? Não houve, entendeu? Então, gente, não foi na nossa gestão, infelizmente, a gente queria muito. A gente corremos, após essa reunião que a gente teve, a vereadora marcou, entendeu? Com a MOB uma reunião para ver o que elas poderiam nos passar. Porque se caso o ponto final viesse, sem problema nenhum, o espaço tá lá. Se caso não viesse, mas que o fluxo de ônibus aumentasse. E isso está correndo, isso a gente estamos esperando a resposta da MOB, juntamente com a vereadora Alexandra, qual tem nos dado uma força, para que ela abra as portas para que a gente venha explicar, conversar e ter esse aspecto. Ou o ponto final ainda volte, não sei se ainda tem essa possibilidade, mas que aumente o fluxo de ônibus nos horários, carro, né? Menos horário de pique, né? a frota, que aumente a frota, porque nos horários de pique, muitos dos nossos amigos passageiros se sentem constrangidos, às vezes perde o horário de trabalho por conta outra coisa, do ônibus. Cresceu muito para cá. Como o terminal dos ônibus foi para lá também cresceu muito. Quando vem de lá, já vem gente em pé. Então as pessoas daqui vão em pé e voltam em pé, entendeu? Aí ficou assim, ficou de penalizado, né, a comunidade. Mas aqui, ó, tá aqui as explicações do Frank, né, que é o presidente daí da União atual presidente, né? Presidente da União de Moradores do Conjunto Rosiana Sarney, né? União da Comunitária, né? União Comunitária. Está esclarecendo, né? Porque houve esse me disse, mas ele não tem nada a ver, com a gestão dele, não tem nada a ver com a União de Moradores. Né? Quando ele pegou, CNPJ, que é ativo também. Também está ativo, né? Está tudo legal. A União de Moradores está dentro dos padrões, né? Dentro da lei, tudo legalizado, papelado todo em dias, né? Certeza. Todos os trâmites foram feitos, tudo certinho. Positivo. Então tá aqui. É bom porque foi esclarecedor, né? É um líder comunitário, luta pela comunidade, mas como ele falou, né? Tá precisando também que o povo abrace as causas. Às vezes a gente solicita tanto, mas na hora que precisa, vamos lá, pegar 3, 4 pessoas para ir representar, para ir contigo, por exemplo, vamos ali na Câmara, às vezes não aparece pessoa para ir. Às vezes a gente quer o benefício, mas a gente não quer lutar pelo benefício. Teve um fato, fica difícil. Teve um fato já, só para ter ideia, que a gente já teve uma reunião lutando pela questão dos ônibus, para que aumentasse a frota. Foi praticamente no final de 2022, mas no 2023 vamos seguir em frente. E a gente também lutou pela questão da saúde. A gente já falamos aqui que a gente tem Conjunto Rosiana, é um conjunto bem privilegiado. Tem gente que tem ciúme da gente, os outros bairros têm ciúme da gente, do nosso conjunto. E a gente já se tratou aqui da escola Mickey Mouse, que é uma escola que atende não só o Conjunto Rosiana Sarney, como atende várias outras comunidades. Isso. Dou meu parabéns para a gestora. E venho falar também sobre
a questão do nosso posto de saúde. Nosso posto de saúde também, que assim como a escola também foi uma luta dos Atende, moradores, né? o posto de saúde também, não sei se você Toda a se lembra, região, foi né? uma luta Isso. também nossa. E que não é esquecida de maneira nenhuma. Hoje tem como à frente lá, como secretária lá do posto de saúde, a coordenadora, nossa amiga Kátia, Ana Kátia, uma pessoa muito ótima, excelente, tem um trabalho muito bom. Quero dizer para os nossos amigos pacientes que se fosse por ela, o posto seria melhor, mas às vezes a gente Nem tudo sabe que depende dela, né? exatamente. A gente tem que E entender uma isso. em um do tratando dessa situação do coletivo, a gente passou as férias aonde a gente recebeu o recado que a gente ia ficar sem médico. Não ia ter Não ia atendimento ter médico no médico. posto. E aí eu repassei para um dos assessores da vereadora e também repassei para a secretária que saúde não teria férias. Mentira mesmo não, né? Saúde é diferente de educação, não Isso. tem férias. E aí a gente protocolou o ofício. Quem quiser ver o ofício também protocolado, tá lá na base onde a gente fica, no antigo ponto final dos ônibus, na Avenida do Trabalhador, tá lá também o ofício protocolado. E só para ter ideia, que quem cobrou uma reunião após a gente, após o grupo, quem cobrou uma reunião com a secretária foi uma moradora do Armindo Rei, do Todos os Todos os Santos, santos. Certo. entendeu? A gente dá o parabéns para ela, né? Porque ela se preocupou, apesar dela. O posto é do conjunto, mas favorece a todos. Mas quem deveria se preocupar é os moradores do próprio conjunto. No entanto, né? No entanto. E aí ela entrou em contato através também do Instagram, que é o nosso canal também muito bom de comunicação. E ela entrou em contato com a gente pedindo para que a gente viesse ter uma reunião com a secretária. E através também do nosso amigo Diego, a gente teve essa reunião com a secretária. Infelizmente, no dia eu estava também de trabalho, mas Diego me ligou, através da vereadora também, Alexandra, que vem dando essa força a gente. E aí eu repassei para todos. A gente tem um grupo, quem quiser entrar no grupo também, onde fica vendo algumas informações. No grupo a gente não fala muito para não ter Sim. aquele trabalho. É só me chamar no número 982097875, que eu adiciono lá no grupo. E a gente repassou para o grupo que no dia a gente estaria nessa reunião com a secretária de saúde. E eu acredito que todos viram essa mensagem, todos viram os convites que a gente coloca também no Instagram. Às vezes a gente tem 200, 250 visualizações, às vezes, por dia. E estamos crescendo mais ainda. Mas eu quero lhe perguntar quantas pessoas, entendeu, apareceram na reunião com a secretária. Adivinha, meu amigo? Menos 10. Então, gente, o coletivo ele sempre é Isso é importante. importante. Duas coisas que funcionam no nosso país. A democracia e as manifestações. São duas coisas que eu vejo que funcionam bastante E dentro do para isso nosso... precisa da participação de todo mundo. de Um todo sozinho não mundo. resolve nada. Então, gente, para quem não sabe, que na verdade também eu fico mais por debaixo dos bastidores. Sim. Eu não gosto muito de até o momento, tudo que envolve, se para quem conhece, para quem sabe, já viu as nossas ações que a gente fez lá, nesse pequeno espaçozinho onde era o antigo ponto final que foi cedido pela Tauatu. A gente também foi na prefeitura também, a gente foi na promotoria também, tá tudo organizadinho, tudo bonitinho. Então, nesse pequeno espaço, a gente já fez a ação da saúde, junto com dona Ana Cátia, onde moradores... Fizeram um mutirão de saúde lá. Exatamente, onde moradores participaram, teve exame, teve preventivo, teve advogado, teve psicologia, e assim, em 2023 a gente quer ver se a gente consegue umas parcerias para realizar mais ainda, porque o espaço é bom. Muito bom. Teve doações também de cesta básica, a gente doou... Já esse ano agora? Não, no início da no nossa início. jornada. Sim. 50 cesta básica doada pelo governo do estado, foi muito bom também. E muito interessante. Depois veio a ação das mães, que a gente veio também, tá tudo lá no Instagram. Após a ação das mães, veio ações das crianças, que foi doado para mais de 350 brinquedos. A nossa primeira ação teve pula-pula, teve entrega de lanche,
junto com o nosso amigo El Creative, nossa amiga Daniele também, que é moradora daqui também do Conjunto Rosiana Sarney também. Tem a nossa vice-presidente também, que ela mora bem aqui na rua do eletricista. Então são gente que se uniram para o bem da comunidade. E a gente precisa disso. Então, esses fatores são muito importantes. Querendo ou não, a gente vê que se vocês olharem lá no Instagram, vocês vê o quanto de novidade que a gente já trouxe para dentro do bairro. E a gente quer trazer mais. Inclusive a respeito das ruas. Eu não sei se você se lembra da lei orçamentária que a gente teve, que foi a LOA, que foi o PPA, reunião, a secretária nesse tempo crise fazia parte da prefeitura, ela ligou para a gente, só que quando ela ligou a gente também já tinha pedido um ofício, e aí a gente precisava de uma igreja, o pastor aqui também fez um ofício e pediu que o PPA dentro do Conjunto Rosiana Sarney fosse na igreja, sim, aqui que é a igreja Missão Paraopebas, e a gente participou, lá a gente deu a nossa participação, escreveu o que nós precisávamos, porque o LOA, o PPA, ele é muito importante. A gente sabe que o que era para a gente ter dentro de nossa comunidade em geral vinha desde o saneamento básico, né? A gente sabe disso, mas foi importante porque a gente colocou lá o que a gente precisava. Se a gente precisou de mais ônibus, a gente colocou lá, precisou de mais ônibus. Se precisamos de ruas calçadas, a gente colocou lá, precisamos de ruas calçadas. Se foi na área da saúde, precisamos de mais médico na saúde. E assim a gente foi desenvolvendo. E daí surgiu aonde a gente protocolou o ofício, solicitando as ruas para dentro da comunidade. Dentro do ofício faltou algumas ruas, aonde a gente buscou a prefeita. Inclusive, quero falar também aqui a respeito do Grupo Liderança em Ação. Você conhece o Grupo Liderança em Ação, onde seu Manuel Lacerda, ele vai à frente, leva à frente também, né? Hoje não faço mais parte do Grupo Liderança e Ação por questão minha mesmo, mas não tenho nada a falar do... Manuel Lacerda, Tassiano, Sebastião. Exatamente. São meus amigos, a gente respeita, sim, porque a gente tem que respeitar como pessoa, mas hoje eu não faço parte. Foi através desse grupo também que eu tive a iniciativa também onde se uniu. Tinha um rapaz aqui chamado Antônio Carlos, que mora aqui nos Zumbi dos Palmares, e ele vinha lutando a respeito da Rua do Zumbi. E eu disse para ele, digo, olha, tem gente que tá lutando pela mesma rua que tu tá lutando. Só que, voltando à questão da união faz a força, e a gente sair do nosso local de reclamador e ir buscar, as coisas se tornam diferentes. E aí daí se iniciou. Eu peguei e falei para ele, eu me lembro, eu digo, olha, vamos unir todos os representantes de bairro. Só que, meu querido, é difícil. É complicado. As cabeças pensam diferente, entendeu, meu irmão? E, enfim, hoje, o Grupo Liderança e Ação, a gente foi junto com eles, a gente foi falar com o nosso amigo Brandão, das obras que estão sendo feitas. Eu digo aqui e repasso que o poder público precisa mais ainda, porque em uma das reuniões que a gente teve com a prefeita, através do Grupo Liderança e Ação, a gente chegou até a prefeita, através eu lembro, e não gosto de omitir, entendeu? Porque a gente tem que lembrar das pessoas que fez alguma coisa. Quem nos deu espaço lá foi através da Carmen Aroso, ela abriu espaço para a gente falar com a prefeita nos atendeu, e eu fui com um ofício em mão das ruas que estava precisando aqui dentro da comunidade. Além disso, os moradores também pediram, pessoas também pediram, acredito que até vocês pediram, então é um coletivo. Exatamente. Onde esse coletivo se une. Só funciona assim. E, infelizmente, aparece o dono depois, né? Mas aqui dentro do Conjunto Rosiana Sarney foi pai de filho feio não tem ninguém que é assim, mas do filho bonito, né? Mas a união comunitária, ela teve presente a respeito dessas buscas também. Frank, já te cortando, nós estamos com o tempo estourado. Sim. Tá? Nós queremos te agradecer aqui pela presença, foi muito esclarecedor. Tá? Eu sei que tem muito assunto para tratar. Tem, com certeza. Mas nós vamos trazer o Frank aqui outras vezes, né? Para a gente conversar. Tá? Tem esse ano todinho aí para trabalhar e nós vamos ver as atividades aí da comunidade, assim como está aberto também para as outras lideranças comunitárias que quiserem vir, né? A gente está com espaço aqui para isso, para falar, né, das ações, das reivindicações, está aberto para todo mundo, tá? A gente quer te agradecer aqui, muito obrigado pela presença. E antes de encerrar,
Quero só dar um alô para o meu amigo Hélio, o cara é fera aí na questão de assistência técnicas em máquinas aí, Elgin e Singer, o cara é fera lá na Coab. Se tiver máquina para consertar, meu amigo, pode chamar o homem como é fera. Eu quero só dar meus agradecimentos também aqui, porque além da diretoria, como eu citei aqui, os nossos amigos, quero citar também nossos amigos empresários que têm nos ajudado, que têm contribuído, colabora aí com muito, porque às vezes não é só o poder público. A gente agradece o que o poder público tem feito em relação ao calçamento, iluminação, algumas coisas, mas quero mencionar também aqui os nossos amigos aqui comerciantes. Quero dizer, gente, que Teste Hambúrguer está de parabéns, sempre esteve com a gente desde a ação das crianças, dessa vez nos repassou, teve a confiança de nos repassar 3 cestas básicas, onde foi doado, gente. A gente pediu 10 cestas básicas, mas a gente entende que alguns comerciantes também têm outras comunidades a ofertar. Mas o interessante é que nós, moradores daqui, é que contribuímos com nosso dinheiro e vamos até o comerciante e compramos. Isso. Agroverde também. Agroverde. É uma amiga de nosso amigo El Criativo também. Agroverde Rações tem fortalecido. Depósito Tic-Teco, sempre quando a gente precisa também, tem fortalecido. Só o Calçados também sempre nos ajudou. Naturalmente Seu também, que são as trans, também tem fortalecido também. E, gente, muita gratidão. A gente agradece que esse ano de 2023 todos possam estar com a gente também, quando a gente bater lá na portazinha lá, contribuir novamente com a gente. Obrigado. É isso aí. Vamos colaborar para que as coisas saiam realmente de acordo com a necessidade, né? Vamos apoiar o trabalho do Frank, tá? E é isso aí. Encerramos por aqui. Trabalho nosso. E até a próxima, se Deus quiser. Amém. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.